Então, esse é o 8º Dê um Zoom na escrita. Eu estava pensando, vendo, né, fazendo as contas, nossa, fizemos 8 já. Então, nós estamos aqui no 8º encontro Dê um Zoom na escrita. Qual é o objetivo da gente se encontrar aqui? É sempre aos sábados, né? E às 16 horas. Qual é o objetivo? Além do prazer, né, de estarmos juntas, tem também o objetivo de ajudar as pessoas a escrever para leitores. Hoje eu estava pensando nisso. Essa é uma definição legal, porque nos diferencia, né, de outras iniciativas de escrita. E é importante essa diferenciação, porque a gente vai entendendo por que eu estou aqui e não ali, por que eu estou né, nesse lugar e não em outro lugar. Então, eu fiquei pensando, o que é que diferencia o Acelera Texto de outras excelentes iniciativas, né, de grupos de escrita? Eu acho que uma delas é o fato de bater sempre na tecla da escrita para leitores. Então, por isso que a gente fala tanto do leitor, que a gente fala tanto da recepção, que a gente bate muito na ideia de ouça os feedbacks, né? Isso fará a sua escrita crescer. Por essa razão, porque nós estamos voltados para o leitor, né? É um tirar de dentro para fora, um tirar de dentro para publicar. Né? Essa é a ideia. Isso vai fazer uma diferença na maneira com que a gente vai trabalhar e encarar o texto. Eu sempre penso, se a escrita é só para mim, eu não preciso de tantas aperfeiçoamentos, porque ela é para mim, é para eu botar lá nas gavetas, né? Então, eu ponho na gaveta, e ela é uma escrita que ela me satisfaz, porque ela é para mim. Mas, se eu começo a pensar na ideia e começo a agir para botar meu texto, publicar o meu texto, né? Vamos chamar de publicar, postar esses textos, não só um texto, mas postar. É uma obra, na verdade, né? Uma obra em movimento. Se eu estou pensando em fazer isso, aí eu preciso tomar algumas providências de aperfeiçoamento para que a coisa funcione. Outro dia eu ouvi uma frase que eu gostei essa semana, que eu gostei muito, que acho que foi o Érico Rocha, né? Quem não conhece, o Érico Rocha, um super cara de marketing, super. E ele disse uma coisa que eu gostei muito, que ele falou assim, olha, tem gente que diz assim, eu vou tentar. E realmente tenta. Vai lá, se dispõe a tentar. Só que é o seguinte, se não, aí a pessoa pensa, se não der certo, tudo bem, eu tentei. Só que, ao ter essa postura, a gente meio que fala, se não der certo, eu vou fazer outra coisa. E ele diz assim, que aconteceu com ele, né? Ele diz assim, não, eu tentei e pensei, eu vou tentar até dar certo. Olha como muda a postura. Ou seja, eu vou fazer dar certo. É diferente de, eu vou pôr lá e se der certo, deu. Se não der certo, eu vou para outra. Né? No fundo, deixo aquilo e vou para outra coisa. E aí, quando ele disse isso, eu falei, olha, né? É diferente mesmo, né? A ideia de vou tentar até dar certo, né? Porque aí, quem é que estabelece o até dar certo? A gente mesmo, né? Você vai mudando e... Né? Interessante. Ok, gente, hoje eu vou falar como é que é o esquema aqui, né? Eu falo um pouquinho, introduzo, né, o tema, e aí a gente abre aqui para, no caso, quem está presente aqui, Bel, né, Veja Bel, e a Lourdinha, que é uma especialista em redação, ensino de redação, e que também, né, já teve umas boas ideias aqui, depois ela compartilha isso com a gente. Então, vamos lá. A nossa live hoje é a arte de cortar um texto. A arte de cortar um texto. Veja bem, não está escrito a técnica de cortar um texto, é a arte de cortar um texto. Por quê? Porque eu acho que, mais do que técnica, é uma arte.
né? Mais do que técnica, é uma arte, porque é algo que os redatores, os escritores, nós faremos o tempo todo. Não é algo que a gente diz, agora entendi como é que é, e a partir de agora eu já sei fazer esse corte. Por quê? O corte no texto, primeiro, ele sempre está envolvido com uma decisão. É uma decisão que é nossa, que é da autora, que é do autor. Tá? Cortar um texto, no fundo, um outro nome, talvez até mais apropriado, é como eu enxugo esse texto. Né? Como que eu enxugo. E vocês podem até imaginar a ideia de algo molhado. Tá? O texto ele sai molhado, e essa ideia é boa. Por que que ele é molhado? Ele vai ter sempre mais palavras do que é necessário ter, em geral. Né? Mas eu nunca vi o contrário. Eu nunca vi dizer assim, não, olha, você tem que pôr palavras aí. Normalmente, ele vem com mais palavras, que é a nossa tendência. Né? A gente sempre fala ou escreve a mais do que deveria. Então, o fato de enxugar no texto, eu acho bonito, porque é a ideia de você tirar esse líquido que está a mais, tá? E deixar ele no ponto. Também há escritores que preferem a ideia do polir. Tem, inclusive, uma famosa frase aí de um escultor, do Rodin, que ele, né, perguntaram o que era escultura, e aí ele diz, a escultura é o seguinte, você pega uma mármore, sei lá o que, a pedra, né, em estado bruto, e você vai tirando tudo que não precisa e formando a figura que você quer. Que é uma bonita ideia, e no texto a gente também pode aplicar isso. Eu tiro tudo aquilo que está a mais. Uma vez, em Cusco, agora já se vão 20 anos, eu estava com uma amiga minha, que é uma fotógrafa, que chama-se Nair Benedicto, aliás, uma excelente fotógrafa, e aí a estava lá, e ela sempre está fotografando. E eu falei, ô Nair, diz aí para mim, o que é fotografar? O que é fotografar? Aí ela disse assim, é fácil, você enquadra, tira tudo que não é necessário, enquadra só no essencial. Outra definição que a gente pode aproximar do corte do texto. Cortar o texto, no fundo, a gente corta o que está em excesso para chegar na exatidão, na precisão expressiva. Aí que a coisa começa a ficar interessante, porque muita gente apressada diz assim, cortar, tá bom. Então, 1, 2, 3, tem 8 linhas aqui, eu vou tirar uma delas. Mentira. Às vezes corta o fio. Tudo bem, tem 3 parágrafos, é para encurtar? Tira o último. E isso, às vezes, é um desastre, porque não é assim que se faz esse corte. Né? Se você estruturou um texto, supõe-se que no seu último parágrafo, inclusive, há um tipo de conclusão lá, você chegou em algum lugar. Então, é óbvio que não é ir lá, entendeu? E arrancar o último parágrafo e dizer cortei o texto. Não é. Cortar o texto é uma operação horizontal. Imagina, um texto vertical, horizontalmente, você vai em cada um dos parágrafos e você olha como ele poderia ficar mais enxuto. Mais enxuto é mais curto, né? Porque você vai enxugar, você vai tirar alguma coisa, então por isso que ele vai ficar mais curto. Mas não é que eu quero que ele fique mais curto. Não. Você pode, inclusive, fazer um texto de 3.000 caracteres e você vai cortar dentro dos 3.000. Você pode até ter os 3.000 caracteres, mas você vai enxugar esse texto, ele vai ter excesso. É natural que ele tenha. Então, você vai lá, você olha e você vai descobrindo, né? Aqui eu usei 2 verbos. Que tal um verbo? Não ficaria mais preciso? Aqui tem 2 adjetivos. Basta um, né? Não precisa 2. Uma mulher não precisa ser guerreira e corajosa, porque guerreira ela é corajosa. Normalmente as corajosas são guerreiras. Então, aí a gente vai pensando, é mesmo. Né? Eu estou aqui redundando. E aí você vai tirando isso. Com cuidado. Por exemplo, tem gente que inadvertidamente tira um verbo.
complicado tirar verbos, né? Então, presta atenção se é ali mesmo que você vai tirar. Então, o corte, ele pressupõe escolhas. Escolhas. O que alguém que escreve faz o tempo todo? Escolhe. O tempo todo escolhe, né? Até você olhar e dizer, está redondinho, que nem a escola. Lembra da propaganda? Desce redondo, escola desce redondo. O texto tem que descer redondo para o leitor, né? Mas como nós somos o fabricante da cerveja, a gente tem que saber disso e ir na medida. Então, quanto mais preciso for o texto, mais precisa a nossa comunicação, né? Por suposto. Mas a gente começa no texto, né? No corte do texto. Gosto muito de usar, eu sempre pego, até vou pegar de novo. Eu acho que é o grande símbolo, né? Eu acho que vai escrever? Olha isso aqui do lado, entendeu? Olha a tesourinha do lado. Tesourando. Antes, quando não havia, né, essa maravilha dos processadores, muitas vezes era assim mesmo que se fazia, né? Você escrevia e você não imprimia, né? Datilografava, puxava e, às vezes, as pessoas faziam mesmo, né? Tirava aquele parágrafo. Por exemplo, remanejar parágrafos também é uma operação de corte, quando você remaneja, entendeu? Uhum. Você corta porque você está enxugando, você corta porque você quer que fique mais preciso. Parte prática disso, mas como é que eu, né, faço isso? Uma parte prática que eu sugiro que você pode fazer exercícios com número de caracteres. Isso ajuda muito. Isso me ajudou muito, né? Principalmente quando eu fazia roteiros, que é uma escrita, é um outro tipo de escrita, mas é escrita, né? Eu tinha tempo, né? Tempo que a personagem vai falar, ou tempo, né? Fulano vai falar 2 minutos. Mais do que isso é muito. 1 minuto, 1 minuto. Então, para eu encaixar esse 1 minuto, eu tinha que ser muito precisa, muito sintética, e olhar... Isso concisa. Isso me deu esse treino bacana, né? Agora eu não faço mais roteiro, mas consigo aplicar isso muitas vezes nos parágrafos, né? Então, voltando aqui, qual o exercício que eu proponho? É bem bacana. Você mesmo estabelece. Eu vou falar sobre a morte. Eu falo morte, que é um grande tema, né? Eu vou falar sobre a morte, só que é o seguinte, eu tenho que usar até 300 caracteres. 300 caracteres. Aí você vai no Wordzinho lá, né? Ou, se não quiser usar a palavra, tantas palavras. Vou usar X palavras, tá? 300 palavras. E aí, faça o seu texto. Faça caber nessas 300 palavras. Depois, você diz assim, aí agora eu vou fazer 150 palavras. Que é bem interessante, porque eu vou ter que enxugar ou cortar pela metade. Faça esse exercício, né? E vá olhando o seu texto, porque com essa métrica, você vai ficando mais ágil. E você tem que fazer aquilo, você tem que chegar no 150. Então, aí você começa a descobrir como é que eu vou cortar, o que você vai cortar, e o que você vai trocar. O corte, às vezes, é troca, né? Aquela formulação está longa. Não é uma questão de ir lá e tirar uma palavra. Tudo lá, mas está longo. Tem jeito de eu diminuir essa formulação, de eu formular de outra maneira? Ou seja, é o reescrever. Lembra? Falei aqui para vocês, volto a dizer, porque eu adoro essa sacação do Alfonso Reis, que disse, um escritor pode ser ruim quando escreve, mas ele tem que ser bom quando reescreve. Legal. Eu não tinha ouvido isso ainda. Aí é bacanérrimo, porque é verdadeiro. Porque é verdadeiro. Então, a questão não é, né? A primeira vez que eu vou escrever tem... Não, a primeira vez que você escrever, tá? É a primeira parte
arte no seu trabalho. Está pondo lá na tela. Mas reescreva, tenha esse olhar, né? Porque você vai ganhar sempre. Né? Nunca vi ninguém dizer piorei. Pode acontecer? Pode, mas piorei, estava bom e eu piorei. Aí, porque você foi muito distraído. Se você piorou, no segundo olhar. Claro, gente, que há momentos, né, que são muito prazerosos e nos dão muito orgulho, quando você faz um texto, isso acontece também, olha e disputa. É isso, sem tirar nem pôr, é isso. Normalmente quando essa sensação que você teve, você vai ter a comprovação na validação. E os leitores, no fundo, validam, né? A validação dos leitores, que vão dizer, nossa, esse texto é bom, nossa, me emocionou, vão dizer com outras palavras, né? Mas vão dizer isso, e diz, não, eu estava certa, ele saiu, né, na medida. E outros que muitas vezes a gente faz, a gente põe, mas a gente sabe que não está tão redondinho, não ficou tão redondinho. E bola para frente, lógico, né? Não é, por exemplo, não é isso que vai nos impedir, né? Nós também não, isso aqui não é um concurso de perfeições, né? Né? Então tem que ser perfeito? Não, não tem que ser perfeito, tem que ser o melhor possível naquele momento para você. Naquele momento, naquele estágio, naquela, né? O quanto você está madura na sua escrita para, né? Então, entendeu? Não é assim, né? Então põe um ideal e aí eu não escrevo porque eu não alcancei aquele ideal. Então, eu sempre falo, esse negócio, ser claro, conciso, fazer um texto que é claro e convincente ao mesmo tempo, é o pico do Everest. Eu também gosto dessa metáfora. É lá em cima, hein, gente? Isso é o que todo redator quer. Que seu texto seja claro, convincente, e que encante, opa, você está botando mais né, E é legal ter isso como horizonte, né? Mas de jeito nenhum que isso sirva como desânimo, como, não vou conseguir, não consegui, e aí eu não faço. Eu acho que tem que fazer, porque é a prática e é o feedback que vai nos tornar como escritoras, que aqui também as mulheres, né? Mas escritoras e escritores cada vez melhores. Não tem outra coisa. Então, a arte de cortar um texto é a arte de escrever um texto, na verdade. A arte de dominar, né? Você tem que, alguma hora, ter o domínio da linguagem, ok? É o domínio, não é que você está dominando a emoção, não é isso, né? Tem muitas, também já li alguns escritores falam assim, isso até virou uma frase feita já. Não sou eu que escolho minhas histórias, são as histórias que me escolhem. Vocês já devem ter ouvido isso. Não sou eu que escolho o personagem é que me escolheu. Perfeito, não há nenhuma... não duvido de nada disso. Pode ter acontecido assim mesmo. Mas no momento, ok, a história te escolheu. Mas no momento de você contar essa história que te escolheu, você vai estar usando a linguagem. E aí você tem que ter domínio. É o domínio da linguagem, né? Nós somos do outro lado do balcão. Nós somos os que estamos tirando o chopp. E a gente precisa aprender a técnica de tirar bons chopps, né? E os leitores são aqueles que estão do outro lado do balcão esperando o nosso chopp. Dependendo da nossa arte de tirar o chopp, eles voltarão né? no barzinho onde nós estamos trabalhando. O barzinho que nós somos as donas, né? Não importa. Mas é assim que funciona. Né? É assim que funciona. Então, eu acho, fazendo uma síntese aqui, para não me alongar muito, fazendo uma síntese aqui, seria o seguinte. Um texto bom é aquele que cativa. Claro. Tá? Então, essa é a primeira definição. Texto bom é aquele que cativa o leitor. Cativou, ele é bom. Não cativou, tem problema. Tem problema que a gente tem que resolver. É número 1. Número 2, nós temos leitores cada vez mais apressados, porque somos cada vez mais apressados.
Mesmo que alguém diga, ah, não, mas eu não, eu toda noite, 6 horas da tarde, eu não nem ligo a televisão, não vejo série nenhuma, eu pego lá o meu romance, eu leio páginas e páginas. Ok, mas eu vou dizer você, né? Se fizer a pesquisa aí, é você, entendeu? E 0 outros. Então, o que eu estou querendo dizer? O nosso texto, ele concorre, ele disputa a atenção. Ele disputa a atenção das pessoas para outras linguagens que elas estão envolvidas, encantadas. Então, tem a série da Netflix que ela gosta de ver, não vai deixar de gostar de ver, até enjoar, né? Vai gostar. Como nós estamos na era da abundância, então, a abundância de conteúdo. Se eu abro o meu Facebook, tem Fernanda escrevendo, tem Bel escrevendo, em breve Lurdinha escrevendo, tem muita gente escrevendo. Aquilo é uma disputa de atenção, gente. Então, o nosso texto tem que estar muito do enxutinho, bem feitinho lá, e preferencialmente curto, até por conta dessa disputa de atenção. Porque é evidente, né, que se eu vejo lá e eu digo, bom, mas isso aqui dá umas 4 páginas, eu vou ler? Vou, se o assunto me interessar muitíssimo. Se não, eu já, entendeu? Eu já digo, mas está grande. Eu digo, sei vocês, mas eu digo, está grande, né? Está grande, tem muita gente lá disputando, porque imagine que nós também fazemos isso no meio dos nossos dias. Todo mundo, alguma atividade faz. Então, né, não é que nós estamos... Né, toda hora eu posso acessar a rede? Posso, mas ela também é uma interrupção. Então, tem que ser uma interrupção que vale a pena, porque, né, porque eu estou fazendo alguma outra coisa quando eu vou no Face, quando eu vou no Instagram, né, ou no blog, né? Ou no blog. Então, é isso. Então, eu acho assim, o Graciliano, só para terminar, o Graciliano Ramos, que é um autor muito do enxuto. Outra coisa, é um mito, às vezes, acho. Isso é mito. Achar que o texto curto tem a ver com a internet. Não tem, ele é anterior, tá? Ele é anterior à internet. O texto curto tem a ver com isso que eu estou falando de clareza, precisão, para fisgar o leitor ali. E qual é o sonho? Que ele chegue no final. Só é esse, né? Que ele chegue no final do nosso texto, que nos leia. E a Graciliano Ramos, que nunca morreu, sem nunca ter nem sonhado com a internet, ele é um autor famoso pelos seus textos enxutos. Seus romances são muito... A formulação dele é enxuta, a tal ponto que chega a ser... Alguns falam que ele é um escritor seco. Olha que interessante. Seco, porque enxugou tanto que ficou seco. Mas extremamente eficiente, né? Se você for ler A Maravilha que é Vidas Secas, por exemplo, né? Vidas Secas é um livro, inclusive, curto na sua extensão e denso na sua expressão, longo na sua expressão. Bom, Graciliano Ramos, ele usa também uma passagem, uma metáfora linda, que é um toque que ele está dando para outros escritores, que ele fala mais ou menos assim, que escrever é como... primeiro, ele sempre defende o corte. Ele mais ou menos diz, escrever é como as lavadeiras lá das Alagoas, estado natal dele, faziam. Vão no rio, jogam a roupa, aí esfregam, joga a roupa dentro da água de novo, puxa essa roupa e aí bate na pedra, né? E depois torce. É a imagem que ele usou, que eu acho muito interessante para a escrita, para a usinagem do texto, que nos leva a ter o domínio da linguagem. Certo, gente? Então, vamos lá. Agora é com vocês aí. Bel, diga alguma coisa aí, agora eu quero te ouvir. Como é que é isso para você? Bom, eu sou muito prolixa, né? Se deixar, porque eu vou escrevendo meio que no automático.
eu vou escrevendo do jeito que vem na cabeça, entendeu? Então, às vezes eu olho e falo, nossa, o que eu vou tirar daqui? Tem uma página inteira lá escrito, porque eu gosto muito de escrever à mão e depois eu digito. Então, eu corto quando eu vou ler, corto quando eu vou digitar, e se bobear, fica só um parágrafo. Mas eu vou tirando primeiro aquilo que você falou. Por exemplo, se eu coloquei muitos adjetivos, né? Então, que a pessoa é isso, é aquilo, é aquilo outro. Então, eu vou reduzindo. Às vezes, uma palavra, para mim, traduz sabe, assim, 3, 4 que eu coloquei ali que não precisava. Então, eu vou fazendo isso. Eu leio, releio, vou tirando. E se eu percebo que não está do meu jeito, que eu não estou satisfeita, eu deixo ele de lado, deixo ele descansando, vou fazer outra coisa, depois eu volto nele, porque eu tenho a impressão, que nem hoje que eu te pedi um help, né? Porque se eu ficar lendo, relendo, nada do que me vem à cabeça parece correto. Sabe quando você repete uma palavra várias vezes que dá a impressão de que ela está errada? Então, é que ali eu não tinha tempo, porque eu já tinha postado, eu tinha que dar um jeito ali, né? Mas eu costumo fazer isso. Eu leio, releio, vou tirando, vou cortando. Ah, isso aqui não tem nada a ver. Mas eu não jogo fora. Eu anoto num outro papel, porque aquilo pode me servir para uma outra coisa que eu vou escrever. Evidentemente. E é uma atitude inteligente. Exatamente. Então, assim, não coube naquele texto, mas pode caber no próximo. Pode caber em outro, exatamente. Então, é isso que eu faço. Inclusive, eu estou escrevendo um texto muito lentamente, porque eu tenho outros afazeres, né, para colocar no LinkedIn, que eu abri e está lá, né, parado, que eu não coloquei nada ainda. Mas está difícil, porque como eu não conheço bem o formato do LinkedIn, parece que nada se encaixa ali, entendeu? Então, eu estou lendo, relendo, deixo ele de lado, vou fazer outra coisa, aí vou escrever frases, que é uma coisa que eu gosto bastante, coloco lá no Face, depois eu volto para ele. Então, é isso que eu faço, normalmente. Ok, muito bom, muito bom. Já tem uma metodologia aí. E já tem a consciência que isso é preciso ser feito. Agora, sempre na medida, viu, Bel? Na medida, por exemplo, você falou, né? Lentamente. Eu me lembrei de outra frase, agora estou cada vez mais parecida com a minha mãe. Né? Minha mãe cada vez mais. Tem uma outra frase que eu adoro, que é de um filósofo, Heráclito, que diz assim: apressa-te lentamente. Apressa-te lentamente. Olha que maravilhosa essa ideia. Ou seja, tenha pressa, né? Mesmo que você... E faça isso lentamente. Que é, no fundo, apressa-te com consciência. Com consciência, né? O lentamente aí é com consciência. Então, sim, leia e releia. E decida, vou postar. Né? Não é leia e releia, e trileia, e quadrileia, porque aí você pode chegar num absurdo de nunca vai ficar bom. Que é possível. Por isso que eu dou uma parada, porque se eu continuar, se eu insistir nele, eu vou acabar me desgostando dele. Então, eu dou uma parada, vou fazer alguma outra coisa. E confia no leitor. A gente também tem que postar textos ruins. Não que a gente propositalmente vá postar textos ruins. A gente tem que postar textos e descobrir que, de repente, eles não são tão bons quanto a gente pensou que eles iam ser. É interessante isso também. Né? Aí você diz, nossa, que engraçado, você na certa vai viver isso com seus vídeos. De repente, você pode fazer um vídeo e dizer, puta, esse vídeo aqui do Veja Bel tá muito bom. Nossa, até agora foi o melhor que eu fiz. Aí você vai olhar lá, ninguém gostou. Comentários, ou não gostou, ficou indiferente. Né? Eu achei que sobre a morte, eu falei, meu Deus, eu vou ser cacetada, ninguém vai gostar. E assim, tem 3 vídeos, o pessoal gostou bastante. Então, é o contrário também, isso acontece, né? Textos que você acha que não vão gostar, vídeos, né? E que são textos, né? Texto com imagem, né? Peço também o vídeo como texto, né? E você acaba
E você acaba de validar o que eu falei no vídeo da morte, né? Porque você falou assim, eu estou fazendo muito, você está sendo muito a sua mãe, né? Lembrando muito. Gostei muito dessa parte. E aí, eu estou cada vez mais. Porque minha mãe foi a rainha dos provérbios. Minha mãe tinha um provérbio para cada coisa. Minha mãe também. E eu tô Então, assim também. pois é, e agora eu sempre lembro uma frase de alguém, digo, lembrei, fulano falou. Lourdinha, vamos lá, você, diga aí para gente. Como é que é o seu processo de enxugamento? Então, a Abel se diz prolixa. Então, eu vou dizer, eu sou prolixa ao quadrado. Eu sou muito prolixa. Sem querer ser melhor que a Abel, que isso não é ser melhor. Mas, assim, eu já até contei que um professor disse assim, você está muito explicadinha, isso é vício do ofício, porque, né? Que é um poema que eu fiz tudo explicadinho. Mas eu tenho tido experiências interessantes com esses cortes. Primeiro, surgiu aí uma revista, já tem uns 10 anos, e eu tinha que fazer uma coluna numa revista. E daí é assim, tem 600 caracteres. E era o meu sobrinho que fazia a diagramação. Então, tia, por favor, então você tem que se ajustar ali. É como uma roupa, né? Você pode comprar o extra grande, mas você quer, daí você dá um jeito, murcha a barriga e entra na roupa. E também, com o fato de eu ser revisora, já me aconteceu várias vezes, mas eu tenho um exemplo bem emblemático. Uma professora de educação física, filha de uma grande amiga, ela quis concorrer aí, tinha um concurso de um banco sobre longevidade, e ela faz um trabalho muito bonito, ela dá aula de sapateado para pessoas acima de 50 anos. E os que ela chama jovens de coração, e os jovens de coração dela, que estão abafando agora, já está se tornando profissionais. E ela queria contar a história dela para concorrer ao prêmio lá da longevidade do banco. E, para isso, tem um formulário para você apresentar o projeto, né? Apresentar lá para o concurso, tem um formulário. E eu não tinha visto o formulário. E daí eu falei, conte a sua história. Eu não vou escrever a sua história, você escreve e me manda. Tá. 7.000 caracteres. Ela contou a história dela, de como que ela começou grande, a dança. 7.000 caracteres é quase 7.000 caracteres. Me mandou, como eu estou acostumada a corrigir texto acadêmico, né? 30 páginas, 50, eu corrigi outro dia uma dissertação de mestrado de 240 páginas. Bom, 7.000 caracteres. Daí eu falei, mas e o banco? Daí ela falou, não, nem entrei. Eu falei, não, vamos lá. E ela também não é muito ligada nas tecnologias. E eu chamei, antes da pandemia, vem em casa e tal, e entramos para ver o que o banco queria. E o formulário era até 4.000 caracteres. Não, 4.000 é um outro. 2.500 caracteres. Claro, claro. O limite para você postar a sua história. Daí eu falei, nossa senhora, né? Ela falou, mas eu não sei, porque a minha irmã que me ajudou a escrever. Ela falou, não, me dá aí um tempo. Tinha um prazo, graças a Deus tinha prazo, porque aquela história que a Fernanda mesmo fala, para você fazer o bom texto, você tem que ter tempo. Quando você escreve de uma vez só, fica longo. Você não tem tempo. É isso mesmo. Daí eu tinha tempo, eu tinha prazo. Então, eu fui enxugando, e não mostrava para ela. Guardei o original, e eu fiz, acho que 5 versões. Né? Como eu tinha o original, eu salvava lá e ia diminuir. E fui. E cheguei em 2.300, era 2.500, eu cheguei em 2.300 caracteres. Eu falei assim, mandei para ela, leia a sua história e peça para sua irmã que escreveu, porque a irmã, ela contou, a irmã escreveu, digitou, né? E a sua mãe também, que é a minha amiga, peça para ler, e se elas reconhecem, porque elas viveram com você essa história,
Daí ligaram, nem mandaram mensagem, ligaram. Claro, ficaram emocionadas. Está excelente. Porque ganhou expressividade, tá vendo? Olha, Já pensou? 7 mil, 7.000 para 2.300? Vamos recuperar aqui, porque essa história é boa. Primeiro, claro, teve um erro absurdo de não ter lido o questionário, né? Então, trabalhou à toa, vamos dizer. Uhum. 2, olha só, por que elas ficaram tão felizes? Porque, na certa, esses 7.000 caracteres devia estar cansativo contar uma história com esses 7.000 caracteres. Quando você reduziu aí por uma obrigação do próprio edital, né, da própria questionário, você acabou fazendo com que ela se tornasse mais expressiva. Esse é o cortar. Esse é o cortar, entendeu? E é o que vai acontecer, não só no texto da sua amiga. Ela contava lá, desde 7 anos que eu gostava de dançar, não sei o quê. Eu falei, tudo bem. Amo dançar desde pequena. Pronto, não dá detalhes. Entrou na porque não escola de interessa para balé. ninguém. Não é? Começar a Entrei na escola de balé, mas machuquei a perna. Não. Começar a biografia pela infância, eu pulo. Nossa. Eu não aguento ler infância. Porque as infâncias são muito parecidas. Tem coisas marcantes? Tem. Então, você fala, olha, né? Que nem outro dia que eu fui escrever no nosso encontro lá, que eu disse... amo escrita desde criança, já ensinava minhas bonecas a escrever. Pronto. Isso, a Isso graça é uma história longa. É uma história longa. Se eu for contar que a minha mãe arrumava, meu pai, nós éramos muito, meu pai arranjava uns caixotinhos, arrumou uma lousa para mim e eu punha as bonecas no caixotinho, eu ficava na lousa, mas não interessa, né? E eu ensinava boneca. Pode interessar em outro momento, mas não nesse. Em outro, como disse a Bel, vamos guardar que pode servir em outra ocasião. Em outro momento. Porque, no fundo, e há quem diga que, no fundo, cada um de nós, ao escrever, a gente está contando uma história só, né? E eu acredito nisso. Todos nós contamos uma só história, que é a nossa, né? Que tem vários nuances, vários momentos. Isso. Né? Então, qual é a abordagem que você vai fazer naquele momento, entendeu? Então, por exemplo, essa história é fundamental para você, para a sua própria história. Você é professora. Então, lembrar que você é professora e gostava de escrever desde sempre é significativo. Só que você vai contar isso de várias maneiras, e não de uma única. Mas você vai voltar nisso. Você pode, uma hora, contar isso que não fazendo o personagem. Muitas vezes, sabe aquela história graciosa que as pessoas fazem? Eu vou te contar uma coisa aqui que está acontecendo com a minha vizinha, e normalmente não é com a vizinha, é com a própria pessoa. É uma maneira de contar a história, né? Só que eu saio fora. Não, eu tenho uma amiga, e é o seguinte, ela está traindo o marido e tal. Né? É a própria pessoa que está te contando. É tanta vontade de contar que fala que é outra. Não, e ela quer ouvir a opinião, se ela quer que a outra valide, na verdade, a história dela. Só que ela diz que é a vizinha, né? Estou exagerando aqui, mas isso acontece. Acontece, né? E é uma maneira, né? Os personagens. Você, né? A literatura faz muito isso. Aí o autor tem aquelas personagens e tal. Mas, na verdade, está contando a história dele. Cada um conta a sua história. Porque a nossa história não é única. Não é tão ego-centrada. A nossa história é formada pela nossa história e pela história de todos aqueles que nos impactaram na vida. Sempre é assim, né? Então, às vezes, por exemplo, quantas vezes eu fui ao Rio de Janeiro, onde nasci, onde tenho muitas histórias, só que as minhas histórias terminam aos meus 15 anos. Vim para São Paulo, o Rio de Janeiro ali fechou, né? Para mim. Mas quantas vezes mamãe e papai contaram o Rio de Janeiro deles? E quantas vezes essa lembrança deles se misturou com a minha própria história? Isso é muito bacana. Eu não estava na inauguração do Maracanã, que foi em 1950, nem estava nascida. Mas meu pai me contou tantas vezes que ele foi no Maracanã e viu o Brasil perder do Uruguai. E quantas vezes ele descreveu aquele silêncio? Foram tantas
que eu praticamente estive lá. Eu tenho a sensação que eu sei o que foi aquele silêncio, etc, etc, etc. Ou seja, então, mas é a mesma história, é a nossa história, que é feita com muitas outras histórias também. Certo, gente? Certíssimo. Então, eu acho... Eu me fez lembrar uma coisa, quando você falou assim, quando começa a contar de criança, né? Tem um palestrante espírita, Divaldo Pereira Franco, não sei se vocês conhecem, que ele diz o seguinte, ele é muito procurado por pessoas que querem contar. Então, fala assim, e vem um senhor e vem e fala assim, Divaldo, eu quero te contar toda a minha vida, mas aos 78 anos, comece pelo final, por favor. Claro. É a mesma coisa, né? Comece pelo final, aí você vai... Isso mesmo, é isso mesmo. Aí também, as estratégias, claro que aí, veja bem, agora nós abrimos aqui, nós estamos falando do contar e do narrar, né? Nós estamos falando do cortar, mas o cortar tem a ver também com esse contar e narrar. Porque a maneira, por exemplo, descobrir aí a estratégia, como é que eu começo a história? Vou contar uma história. Como eu começo uma história? Eu começo na infância? Eu não faria isso. Eu faria exatamente no momento atual e quando fizesse sentido, eu vou para... As últimas rés. Não, quando fizer sentido, quando a minha infância jogar luz no que eu estou falando no presente, faz sentido. Aí eu puxo, porque faz sentido. Né? Outro dia eu estava conversando com uma mentoranda minha, que ela trabalha com psicanálise também, só que ela trabalha com o esvaziamento da mente, né? Uma pegada mais para o budismo mesmo, né? Não usa essa palavra budismo, mas para... Né? Bom, isso. E conversando com ela, teve um momento que eu disse assim, puxa, eu vou te contar uma historinha aqui. E aí contei uma história minha, né? Porque você me fez lembrar de uma história, aí contei aquela história para ela. E foi muito legal, porque ela me ajudou a até rever, né, aquela história. Mas estou dizendo, fez sentido naquele momento eu puxar aquela lembrança de infância, aquela experiência. E isso na narrativa é a mesma coisa, isso que nos encanta, por isso que a gente fica encantado, né? Nossa, olha, ele foi para a infância agora, ou ela. Mas está fazendo sentido dentro da história que tenha ido para a infância. Não é algo, entendeu? Dá licença, ou algo tão esquemático. Toda a vida começa na infância. Então, você vai ser obrigado a ler a infância, entendeu? Para, né? Eu estou lendo sobre aquele fotógrafo, aí eu já vou começar na infância com fotógrafo. Eu acho um pouco cansativo. Mas, falando assim da arte de cortar, né, que é o nosso tema, então, nessa experiência dos 7.000 para 2.500 caracteres, o que tem que fazer? Se tem muitos adjetivos, é aquela coisa, é ir enxugando mesmo. Quando a Fernanda falou de enxugar o texto, me vem muito assim uma esponja molhada, né? Uma esponja. Você aperta, 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 ela não vai deixar de ser esponja, mas o excedente, a água toda sai. É tirar o excedente. Tirar o excedente. Então, agora, eu faço bem isso com o texto dos outros, entendeu? Então, só com esse nosso grupo, com essas nossas conversas, eu estou tomando consciência disso. E tenho Você tem que fazer isso com os seus. Com o meu. Então, várias amigas, às vezes, me escrevem. Eu tenho uma amiga que tudo que ela vai fazer por escrito, e ela faz propostas para municípios, para dar curso aqui e ali, ela manda para mim. E eu reviso. Um errinho ou outro de concordância, né, que também são professoras, mas o que eu mais faço é dar uma enxugada, não precisa contar tudo isso, essa justificativa, tá uma justificativa de 500 caracteres, imagina, você fala, esse curso se justifica na medida em que, blá, 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 serve isso, né? Então, eu tenho feito, eu acho até que muito bem, no dos outros.
Você começar a fazer no seu. Então, mas eu não tinha tomado consciência disso, Fernanda. É que para você tudo é importante, né? Então, agora eu preciso usar essa mesma técnica, meio que me afastar, né? E uma coisa que a Bel falou, de se afastar do texto. Uma noite de sono já muda, né? E isso eu falo para os meus alunos. Vocês, quando estão escrevendo, às vezes eu dou redação de tarefa, né? Não gosto de dar porque eles copiam da internet, mas às vezes eu falo, azar, se vocês copiarem, azar de vocês. No dia da prova, vocês não vão poder. Então, eu vou passar esse tema, vocês vão pesquisar e vão fazer. E daí eu falo assim, faz de manhã, daí dorme, no outro dia você relê. E eles, alguns, né, os bons, os que me ouvem, eles falam assim, nossa, professora, eu achei erros de gramática mesmo, eu tinha dito bobagem, eu fui fazer um negócio de causa e consequência, e a consequência que eu pus não era consequência, enfim. Então, essa coisa de deixa dormir, né? Aquela coisa de você fazer a massa, deixa descansar. Que é outra metáfora bem comum que escritores usam, escritoras, no caso, como fazer o pão, que é o crescimento da massa, o tempo do cozimento e tudo isso. Muitas metáforas. Tudo, né? Para sair tudo o melhor possível. Não vou dizer perfeito, mas o melhor possível. E ir melhorando, é uma melhora progressiva. Progressiva. Tudo na vida, na escrita também, ela tem uma melhora busca lá do pico do Everest, né? Que você falou, eu gostei. Na busca do pico do Everest, mas você tem que ir sempre escalando, vai galgando. Tem que escalar, claro. Pode parar, nem desistir, nem descer, vai galgando, vai galgando. A gente não voa, né? Então tem que ir galgando mesmo, né? É isso aí, gente, olha, já estamos aqui no nosso tempo, né? E primeiro agradecer muitíssimo Lurdinha e Bel, e aproveitar que as duas estão aqui, e Bel e Lurdinha, junto com mais duas pessoas, elas estão fazendo parte de um grupo nosso de escrita, e esse grupo eu estou chamando de um grupo da tarde. Por quê? Porque ele acontece todas as terças-feiras, das 15 às 16h30. Então, aproveitando aqui, e para dizer que há um outro grupo que está faltando, se tiver uma pessoa aí que está ouvindo, estiver interessada e tal, que é o grupo da noite, que vai ser às quintas-feiras, das 19 às 20h30, grupo noturno. E também há vagas abertas, por enquanto só tem uma pessoa, que é o grupo da manhã, que vai acontecer aos sábados, das 10 às 11h30, algo assim. Depois eu vou pôr aqui embaixo a descrição desse grupo. E o outro convite é para entrar no Fora da Gaveta. Também vou pôr aqui embaixo no vídeo o convite para quem está assistindo aqui. Se quiser, entre no WhatsApp Fora da Gaveta, porque tem todas as pessoas maravilhosas aqui que estão compartilhando muitas coisas lá, muitos trabalhos, e uma está, num certo sentido, em todos os sentidos, validando o trabalho da outra, que é o que nós queremos, né? Nós queremos feedbacks para que a gente possa melhorar sempre. Então, agradecendo aqui, Bel, não sei se Bel Lurdinha quer falar uma coisa aí, vamos lá, mas rapidinho aqui, hein? Vamos lá, Bel. Eu só quero agradecer por esses momentos que, para mim, estão sendo assim, de muita importância. Está me ajudando bastante. E tenho só a agradecer. Eu também só agradecer, né? Só agradecer, porque são momentos ricos. Perfeito. Eu também acho, né? Diálogo, conversa. E é isso aí, gente. Então... Até o próximo Zoom na escrita. Próximo, dê um Zoom na escrita. Até o próximo. Tchau, Lurdinha. Tchau, Beto. Tchau, querida. Tchau.